Quando eu contei pra minha mãe que eu ia pra Bolívia, eu lembro dela perguntar: mas afinal, quem escolheu a Bolívia? Bom, pra ser honesto, eu já não sei se foi eu, se foi a Catarina, mas a dúvida sobre quem não importava. A gente sabia exatamente o porquê. Eram aquelas paisagens incríveis que víamos pela internet. A gente precisava ver aquilo com nossos próprios olhos. E a nossa viagem começou de fato no dia 31 de março de 2025, o dia em que compramos as passagens aéreas. E no meio do caminho, no dia 3 de junho, a nossa aventura ganhou mais um integrante, a Vitória. E finalmente, no dia 5 de novembro, começou a nossa viagem. Galera, é o seguinte, quando você sai daqui, ó, da parte de imigração, você cai no lobby do aeroporto. E aí eu vou dar alguns hacks pra vocês. Tem algumas lojinhas aqui, pelo que eu vejo, tem como colocar internet aqui, ó, da Tigo. Aí aqui, ó, você segue reto, vira aqui, ó, à direita, tem uma casa de câmbio. Hoje, o câmbio tá R$1,90. Aí lá na frente, ó, ali, ó, tem a operadora Entel. Dizem que a Entel é a melhor operadora para quem vai pro Uni. Tipo, a operadora que calha de ter mais sinal, né? Mesmo que seja uma área que não tenha tanto sinal de internet, falam que é uma das melhores. A gente pagou 90 bolivianos para ter internet limitada por 20 dias. O preço em reais eu vou colocando aqui embaixo. Torinha. Amiga, eu insistiu tanto que essa praga vai morrer do meu lado e eu vou ter que me levantar pra socorrer. E eu tava na melhor parte da série, mano. Logo na nossa chegada na Bolívia, a gente teve que viver uma experiência local. Foi isso que eu proporcionei ao grupo. Em vez de pegar um táxi, pagamos apenas 10 bolivianos para irmos de lotação. Bom, para mim valeu super a pena. A experiência foi incrível. Já para outros... Estamos em Sucre, uma cidade cercada de grandes marcos históricos na Revolução Boliviana, onde a cultura andina ainda é muito viva, tanto em suas construções como no seu povoado, os quais demonstram um grande orgulho pelas suas origens. Todo primeiro dia de viagem para mim começa do mesmo jeito, com o Free Walking Tour. É sempre o meu passeio de primeiro dia e é o meu passeio favorito, porque assim eu consigo entender a cultura da cidade, a história e tudo isso pelos olhos de quem vive ali, nos olhos de um local. 1, 2, 3, 4. So the fruit here is all organic, it's really good. We have a lot of samples of fruit, but she's going to let you try the most known ones. Basically, durazno and other ones. Eu esqueci o que é durazno. Ai, é gostoso. É tipo pêssego, não é? Peach. As famosas saltenhas. Um salgado típico boliviano que parece muito com empanada, mas por dentro ela é totalmente recheada. É carne, azeitona, ervilha, batata, cenoura e muito mais. Bom, não foi meu prato típico favorito boliviano, mas vale muito a pena ser provado. Amigo, já dá um tchauzinho. Dá um tchauzinho. Para finalizar o Free Walking Tour, a gente foi até La Recoleta, que é o ponto mais alto da cidade de Sucre e onde você consegue ter a vista da cidade. Galera, estamos fazendo o City Tour aqui, na verdade o Free Walking Tour. E... nossa, a gente tá subindo uma ladeira aqui, puta que pariu. E assim que a gente chegou no pátio de La Recoleta, a gente pegou a troca escolar. E o que a gente observou é que os adolescentes todos estavam sem celular. Ficam papiando, ficam de namorinho. Bom, gente, a gente tá aqui no convento de São Felipe de Neri. E aí, eu não sabia que tinha tour guiado, mas tem. E aí, a moça passou um tour de 15 minutos explicando pra gente, passando pelos lugares. E ela falou que o nome do convento é em homenagem a um sacerdote italiano. Tinham os padres, aí eles levantaram, eles construíram do zero. E aí, conforme a construção, alguns foram morrendo, porque os padres são velhinhos, desculpa. E aí, o que
que acontece? Aí sobrou um padre só, tinha levantado e afinal, tipo, sobrou um. Aí esse cara falou assim, meu, não vou conseguir dar conta, tô velhinho. Aí ele abriu pras freiras darem aula. E aí aqui virou um colégio só para as meninas de 3 até 17 anos. Os corpos dos padres que construíram estão na cripta aqui embaixo que a gente visitou. Bom, e é isso, aí fiquem com as imagens agora. Como você leva isso no Brasil? Guacamole. Aqui também. Gente, nosso segundo dia aqui em Sucre. Hoje a gente vai pro Parque Cretáceo, que é um parque de dinossauro. Eu não acredito muito nessas coisas, mas a Catarina queria ir, porque dizer que tem pegadas de dinossauros lá. Então a gente tá aqui na Praça 25 de Maio, esperando o nosso ônibus. É o ônibus que leva direto pro parque, não é um ônibus da cidade. A gente vai pagar 15 bolivianos pro ônibus ida e volta. E o ingresso do parque é 30 bolivianos. Então o ônibus ele parte daqui 9h30, 11, meio-dia e 3 horas. Aí você pode voltar a hora que você quiser de lá também, que saiu os ônibus de lá. E é isso, vamos ver se vai valer a pena esse rolezinho. Vamos ver a expectativa da galera. Qual é a sua expectativa? O rolê. Dinossauro. Sua expectativa, Miguxa? O ônibus. Chegou o busão. É tipo de Londres, né? Qual que é a sua expectativa? Você acredita no parque hoje? Amiga, eu tô mal acreditando em mim, imagina um dinossauro. Mas eu vou, né? Tem que ir, né, amiga? Tem que ir, né, filha? Contrato. Eu acho que não vai caber nós, não. Gente, a Vitória é tipo uma celebridade aqui. A gente é bem parecida, tá vendo? Só que eles ficam encantados aqui com as tatuagens, entendeu? Por isso. Aí eles acham que O menininho olhou pra Vitória e falou, meu Deus do céu! Muito engraçado, as garotinhas apaixonadas pela Vitória. Sucesso. Meu, Ela falou isso? Ela falou? que bonito. Bom, pegamos aqui, pagamos o boletinho aqui e estamos indo pro parquinho agora, junto com as crianças da escola. El parque temático y lo que vamos a poder observar a continuación evidentemente son dinosaurios. Estos dinosaurios pues se han encontrado fósiles en la parte sur de Argentina, en Chubut. Se ha hecho una réplica de este fósil, del cual ustedes pueden ver en la parte del museo más arriba, donde accidentalmente se ha encontrado el principal plegamiento, huellas de los dinosaurios finales del año 1995. Ya entonces lo que se ha hecho es reconstruir en base a las huellas todos los dinosaurios a un tamaño natural real como complemento a la cantera, ¿ya? A gente chegou aqui no Parque Cretáceo e para chegar até aqui a gente pegou um ônibus do próprio parque lá no centro de Sucre, na Avenida 25 de Maio. A gente pagou 15 bolivianos ida e volta. Chegamos aqui, compramos o ingresso para estrangeiro, que é 30 bolivianos. E quando a gente chega, a gente tem um tour guiado de aproximadamente 15 minutos e o guia vai passando pelas representações dos animais e explicando sobre as espécies de animais, sobre as famílias, como que foi feita as esculturas, como que foi o estudo com base na coloração do animal, porque não tinha base para saber se o dinossauro era verde, se era, sei lá, vermelho, etc. E aí ele vai passando nesse tourzinho explicando um pouquinho mais sobre os dinossauros e sobre o local. E aí um ponto legal de falar da história do local
é que aqui tem uma empresa de cimento bem na frente do parque. E eu até estranhei, porque quando o ônibus chegou, ele entrou por trás da empresa de cimento. Eu falei, caramba, a gente tá entrando na empresa de cimento. E aí quando o guia explicou pra gente a história do local, fez mais sentido pra mim. Porque tem uma empresa de cimento aqui na frente, tem um parque, e aqui atrás de mim tem um mural com todas as pegadas, é mais de 12 mil pegadas de dinossauros. E aí ele estava explicando que essa empresa de cimento, quando foi fazer o levantamento, acho que lá em 1990 e poucos, os trabalhadores que estavam fazendo o mapeamento da área descobriram essa parede aqui cheia de pegadas de dinossauro. E quando eles descobriram, eles pararam imediatamente e fizeram a notificação que tinha ali alguma coisa assim especial, digamos assim. E aí com isso a empresa tá um pouquinho mais pra frente e aqui atrás a gente tem um mural de pegadas de dinossauro de 4 ou 3 espécies de dinossauros. Agora são 11 da manhã e quando for meio-dia a gente vai ter o tour guiado lá embaixo, perto da parede de pegadas de dinossauro, pra ver mais de perto. Mas assim, cara, eu tava muito cética em relação às pegadas de dinossauro, mas agora eu acho que eu tô sendo convertida. Não é você que gosta de trilha, gata? Acá tenemos este otro herbívoro de cuello largo, otro saurópodo. La caminata está empezando arriba y se viene todo hasta aquí abajo. Quiere decir de que este dinosaurio venía al lago. Sabemos eso por la forma de las huellas. Esta es la pata trasera, un círculo grande como están viendo. La delantera también, pero más pequeño. La pata trasera, la pata delantera. La pata trasera y la pata delantera. Entonces eso nos indica de que viene en dirección hacia el lago. Levanta a mãozinha. Dá friozinho na barriga. Ai, muito bom. Gostei. Vai lá, gata. Não. Galera, a gente parou pra almoçar aqui. Olha o tamanho do bife milanês. Olha a minha mão. Olha o tamanho do prato. Bem servido, hein? Vou ter que comer na madeira. O da Catarina é o menorzinho. Cheesecake e frutos rojos. Sim. Gracias. Bom, galera, a gente tá no nosso terceiro dia em Sucre. A gente pegou o nosso último dia aqui pra visitar os museus. E aí a gente aproveitou pra vir na Casa de la Liberdad. A gente pagou 30 bolivianos e, assim, surpreendeu a gente de novo porque teve tour guiado e eu não tava esperando por isso. E o tour foi de 1 hora e a guia é sensacional, explicou, tipo, tudinho sobre a história da Bolívia. Só que minha memória é muito fraca, né? Então eu não vou lembrar das coisas direito. E aí eu vou chamar um convidado especial pra da câmera. Vem a Catarina. A guia estava explicando como que foi a independência, né? Que foi em 1816, mas ela não aconteceu totalmente. Então, ela iniciou aqui na cidade de Sucre. Aí a gente teve aqui, nesse lugar onde a gente está agora, o primeiro grito de liberdade da Bolívia. Só que aqui foi um grito pacífico. Nas outras cidades, né, tiveram que ter umas conversas mais sérias, um pouco mais calorosas, para o pessoal entender que a Bolívia era um país independente nos outros lugares. A Bolívia em si não era só uma Bolívia, era Alto Peru, que ela falou, né, gata? Sim. Alto Peru, que era o Peru, Equador, Bolívia, Equador, acho que Panamá, Chile e Argentina. E a Argentina era um local só. Ao longo desse início do grito de liberdade, eles foram dando voz à liberdade das outras cidades, que já eram cidades aqui, são cidades aqui da Bolívia. Simão Bolívar, que ele era um crioulo, ele era filho de pai espanhol e mãe indígena, e ele que teve essa ideia principal de fazer a Bolívia um país independente. E além dele, a gente teve outras pessoas como a Juana e o Miguel, que foram
pessoas que lutaram do lado do país independente da Bolívia contra os defensores da República da Espanha. E aí o Miguel, que era o marido da Juana, foi morto por conta disso. Mas ainda assim, a Juana, ao longo dos tempos, ajudou a conquistar a independência da Bolívia, e inclusive ajudou a conquistar a independência da Argentina. O que você falou aí, calma? Participação especial. Sofreu, coitadinha. Antes do Sucre, a gente teve outro cara que foi o primeiro presidente da Bolívia, que eu não lembro o nome dele, mas ele começou a lutar na batalha com 15 anos. E aí, por conta disso, ele sobreviveu mais tempo, né? E aí ele foi o primeiro presidente, mas ele não foi o primeiro presidente democrático. O primeiro presidente democrático foi o Sucre, que daí dá nome à cidade de Sucre, né? A parte da bandeira. E tem uma bandeira com sangue, que é a bandeira da Argentina, que antes da bandeira da Argentina ser azul, branca e azul, era branca, azul e branca. E aí a gente tem a bandeira original, que aqui no museu. Com sangue. Com sangue de guerra. O que mais? Ah, tem dos jesuítas, né? Que era a sede dos jesuítas, que eram seguidores, né, do grupinho lá que segue Jesus, da Igreja Católica. A coroa espanhola, quando chegou aqui na Bolívia, quis expulsar eles daqui. Quis não, expulsou, né? Expulsou. Só que eles não seguiam a coroa, então eles falaram, não, hoje não, Faro, eu não sigo o rei, eu sigo Jesus. Jesus é o meu líder e eu não vou. E aí eles ficaram, mas eles foram expulsos no final. E aqui a gente tem o Salão dos Jesuítas com bastante coisas de ouro e de ensino dos indígenas, né? Porque eles pegavam os povos e enfiavam a Igreja Católica goela abaixo com as pessoas. E a gente tem o salão onde tinha algum líder da igreja, que é bem bonitinho. E aí quem era da Universidade dos Jesuítas lá de São Francisco tinha que vir aqui e fazer todo o TCC dele em latim. Caramba! Se ele fosse aprovado, ele passava por toda a multidão que dava moedinha pra eles, pegava o seu cavalo aqui na frente e saía passeando pela cidade. Show! Muito boa essa contribuição, obrigada. Outra coisa também, galera. Lembrei aqui que no começo do tour, ela explicou que Potosí era pra ser a capital da Bolívia. Só que lá é muito frio. E aí aqui, em Sucre, como a temperatura é um pouquinho mais amena, decidiram fazer aqui a capital, por enquanto, né? Aí depois passou pra La Paz. Não, aqui ainda é a capital. Ó, Sucre é a capital judiciária e La Paz é a capital legislativa e Executiva. Só das desinformações, deixa o like aqui embaixo. Galera, é o seguinte, estamos aqui no terminal rodoviário de Sucre. A gente tinha um plano A, um B e não tinha um plano C. E aí acabamos tendo que migrar para o plano C. Nosso plano era comprar a passagem de Sucre para Uyuni aqui no terminal, porque sempre que a gente precisava, falava que não tinha essa urgência de comprar online, sabe? E a gente caiu nesse papo e aí a gente chegou 6 horas aqui. Vamos comprar a passagem e na empresa A, que era 6 de outubro, que dizem que é uma das melhores, que tem a opção de semileito e cama, mas não tinha mais para 3 pessoas, só tinha para uma pessoa só. E aí a gente foi pro plano B, que era uma companhia chamada Imperador, e também só tinha passagem para uma pessoa só. Até então a gente tava beleza, vamos ver se a gente acha mais uma, porque daí a gente vai separado. A gente entrou numa outra companhia chamada Expresso 11 de Julho, e a moça falou que não tinha mais semileito, não tinha cama, só tinha normal, e para 3 pessoas. A gente conversou e tal, e decidimos não se separar, e a gente vai nessa companhia de ônibus. Tô bem receosa, porque eu já não gosto de andar de ônibus mesmo no Brasil, e principalmente andando de ônibus em outro país, né? Mas vamos ver o que vai ser. A gente pagou 100 bolivianos, vai sair 8h30 daqui, e a previsão é que a gente chegue lá entre 5h30 e 6 da manhã. Você tá gravando isso, né? Essas coisas que Agora, comecei agora. Eu vou gravar a minha visão. Grava aí. Ah, essa é a sua visão agora. Essa é a minha visão. Ou seja, se o motorista frear, eu vou com Deus, entendeu? Não, você morre aqui, eu morro lá na frente. Oi, gente. A Catarina é a única feliz. Ela pensando, daqui 5 minutos eu vou estar num cochilo. Não, eu não vou dormir.
Gente, é o seguinte, foi muito caro pra gente estar triste e preocupada, então eu vou sorrir até o último minuto. Já fiz minhas orações e a gente vai chegar em segurança. A gente desceu pra pegar o busão, né? Aí a Vitória perguntou qual que é o nosso assento. Aí o cara falou assim, tem que ver qual que vai estar disponível. Aí nisso veio um flashback na minha cabeça. A gente foi comprar, né? Aí a mulher falou, só tem um assento. Aí eu falei, poxa moça, a gente tá em 3 pessoas, que não sei o que, contei uma história triste pra ela. Aí ela falou assim, tem um camarote, né? Aí eu falei assim, e como que é esse camarote aí? Aí ela falou assim, é uma poltrona normal, só não deita. Eu falei, quero ver a foto. Aí ela me mostrou. Aí era as poltronas normalzinhas. Aí, só que eu lembrei, né? Associei uma coisa com a outra. Eu falei, camarote? Eu acho que a gente vai do lado do motorista, né? Até aí tudo bem, era poltrona mesmo. Só que o motorista falou assim, tem lugar ali pra vocês. Você sabe quando vai 2 motoristas e um vai dormindo e o outro dirigindo? A gente tá nesse lugar. A gente pagou 100 bobs pra vir deitada, sem cinto de segurança, numa viagem de 6 horas. Que Deus proteja esse motorista. Ele parece super gente boa, ele é super atencioso. Deu uma montadinha de pescoço pra Vitória deitar ali também. É isso, 6 horas aí, essas 6 horas vão ser as 6 horas mais longas da minha vida. Deus abençoe o rolê. Eu falei pra você ir lá no banheiro que tem um negócio. Velho. Nada. De marido desse tamanho assim. Olha, depois a gente vai ter que subir tudo isso, né? Você não queria fazer tudo isso. Ela que vai tocar. Não toca, gata, não toca. Índio? Índio não usava roupa. Ele não tá de roupa, não, ele tá de tangue. Oi, gente. Vergonha também. Tá vendo? E aí, galera, beleza? Dá tchauzinho.